Minas e Cicobi Credicopa apresentam. Olá, boa noite. Copasa e Prefeitura tentam um acordo para reabastecer a Lagoa Grande. Ministério Público recomenda que vereadores não votem projeto de lei do Executivo que pede que taxa de iluminação seja desviada para pagamento do 13º dos servidores. Mais polêmicas envolvendo o Executivo. Prefeito manda lacrar acesso a hangares do aeroporto municipal e provoca indignação. Vereador discorda de critérios usados pela Prefeitura de Patos de Minas para distribuição de casas populares e protocola ação contra o município. Começam as articulações para a nova presidência da Câmara. Bartolomeu Ferreira é um dos nomes cotados. Prefeitos assinam convênios importantes na reunião da Amapar. Atingidos pelo rompimento da barragem no distrito de Mariana, discutem prejuízos e o futuro. Incêndio em veículo mobiliza Corpo de Bombeiros. Marias Artesãs produzem edição especial de Natal. Agora no NTV News. Uma motorista levou um susto nesta quinta-feira em Patos de Minas. Por causa de problema no motor, o carro dela pegou fogo. Ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta quinta-feira para atender uma ocorrência referente a um incêndio em um veículo. Um automóvel Fiat Uno, conduzido por Elisete Fátima Souza, começou a pegar fogo enquanto ela transitava pela Avenida Brasil, em Patos de Minas. E nós fomos acionados para um incêndio em veículo que estava na Avenida Brasil, esquina com o vereador João Pacheco. Então nós chegamos no local, ainda tinha um pouco de chamas na parte do motor, né? E nós usamos de água para fazer esse combate e conseguimos controlar o incêndio. Algumas pessoas que estavam por perto ajudaram a condutora a combater as chamas com extintores até a chegada do Corpo de Bombeiros. Segundo o pessoal lá, né, e a gente deu uma analisada lá, tinha muito pó de extintores no chão. Então o pessoal falou que eles iniciaram esse combate, logo que eles viram, né, e a condutora do veículo estacionou, deu conta de estacionar o veículo e sair dele. Esse pessoal conseguiu usar o extintor e controlar um pouco essas chamas, o que impediu, né, dessas chamas propagarem para o interior do veículo. Nenhuma pessoa ficou ferida. De acordo com o sargento Cláudio, um problema no motor é o que provavelmente causou o incêndio. O pessoal da Polícia Militar esteve no local, né, mas a perícia não foi acionada a princípio, então a gente não sabe o que deu causa, né? Mas as chamas estavam totalmente na parte do motor e onde pode ter ocasionado aí um vazamento de combustível, um curto-circuito na bateria, ainda não se sabe. Tem que fazer alguns estudos para ver qual foi a causa. Em casos semelhantes, os militares orientam as pessoas a sempre acionarem o Corpo de Bombeiros. A pessoa tem que ter um pouco de conhecimento do uso do extintor, né? Tem que agir com segurança e iniciar o combate, sempre pensando na parte da segurança. A pessoa deve sair do carro, né? Ela deve sempre privar essa segurança dela. Se ela não souber, não tiver nenhum conhecimento, ela saia do carro, né? Fique num ponto seguro e acione o Corpo de Bombeiros. As tarifas de serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais estão mais caros 8,89%. O reajuste já foi autorizado e vai ajudar a diminuir o déficit no orçamento da estatal, que deve chegar a R$2 bilhões até o fim do ano. Uma atitude do prefeito Pedro Lucas deixou muitos donos de aeronaves particulares em Patos de Minas indignados. É que o portão de acesso aos hangares particulares simplesmente foi lacrado sem qualquer aviso. Os usuários dos hangares do Aeroporto Municipal de Patos de Minas tiveram uma surpresa nada agradável. Eles tiveram o acesso ao local restringido depois que o prefeito Pedro Lucas mandou soldar o portão antes utilizado por eles. Nós chegamos aqui no aeroporto e nos deparamos com esta situação. Uma atitude arbitrária, irresponsável e autoritária em mandar soldar o portão de acesso aos hangares dos concessionários aqui dos hangares
do aeroporto de Patos de Minas. Isso é surreal, um portão soldado, né? Foi um ato que a gente vê até como talvez uma vaidade ou um despreparo, né? Porque seria para entenderem a situação como ela é, seria como se alugasse uma casa, né? Pagasse o aluguel por ela, tudo dentro da normalidade, e o proprietário fosse retirar essa chave de você. Devido à atitude classificada como arbitrária, os pilotos e usuários da aviação particular terão agora que ter de passar pelo local da aviação comercial, no terminal de embarque e desembarque. Está causando um problema, até porque você vai tentar entrar pelo saguão, pelo terminal, que ali sim é para aviação comercial, é barrado. Eu mesmo já fui entrar com algumas pessoas conhecidas lá para conhecerem a minha aeronave e tudo, e foi barrado. Mandaram entrar por aqui. E agora? Vai entrar por onde? Fábio Teixeira é piloto há 16 anos e foi pego de surpresa com a solda do portão na segunda-feira, ao retornar para Patos de Minas, depois de uma viagem a Belo Horizonte. Ficamos mais surpresos ainda pela situação de estar soldado, porque se tivesse pelo menos com cadeado, teria algum responsável para poder abrir, liberando nosso carro. Aí o que aconteceu? Nós tivemos que pegar os carros e passar pelo pátio, que é uma situação totalmente oposta da segurança de voo. Além de passarem por um local que tem proibida a circulação de veículos, os pilotos reclamam de constrangimentos. E além do mais, estão entrando na parte de segurança operacional, que delimitando o tempo que eu posso ficar na minha aeronave. Eu tinha que ir lá para fazer inspeção pré-voo, tinha que conferir combustível, conferir documentação, e eles falando que eu podia ficar lá só um determinado tempo. Eu tenho que ficar o tempo que for necessário para a minha operação. Nossa equipe de reportagem presenciou a proibição ao acesso de convidados dos pilotos, que antes era livre. Eu quero acessar o meu hangar com os meus convidados aqui, com 2 convidados. Para de criar problema, Felipe. Ué, eu não estou criando problema, eu quero acessar o meu hangar com que meus tem 2 lá convidados. no seu hangar? Eu quero que eles filmem o meu hangar lá. O hangar é concessão. Para de tumultuar. Então, é concessão. Isso é a qualificação, tá? Isso é a qualificação que eles têm, tá? Impedindo eu de entrar com os meus convidados no hangar que temos concessão. De acordo com os donos de aviões e pilotos, o portão é uma exigência da ANAC. A ANAC determinou que fosse feito esse portão. Tem pelo menos aí 20 anos que tem esse portão. No antigo DAC, né, Departamento de Aviação Civil, já havia determinado que fosse colocado esse acesso. Atualmente, existem 14 aeronaves distribuídas em 6 hangares no aeroporto de Patos de Minas. A Polícia Militar foi acionada para o registro de uma ocorrência que depois servirá de base para uma ação judicial que deve ser proposta para que o portão volte a dar acesso aos hangares. A gente quer aquilo que foi construído os hangares, cedido à prefeitura, e isso, em forma de comodato, foi cedido a gente por um prazo de 30 anos. Esse prazo não venceu. A gente vai ver os nossos direitos porque a gente se sente extremamente prejudicados dessa forma. O que mais causou indignação aos usuários foi a atitude sem uma conversa e aviso prévios. Só na tarde de quarta-feira, depois de 1 dia e meio da solda, é que os concessionários foram comunicados via carta. Você já tinha soldado, por que ter notificado no outro dia que ia soldar se ele já soldou? Então mostra uma irresponsabilidade muito grande da nossa gestão. Inclusive quem fez aqueles hangares ali foram os empresários e agora vem o prefeito tentar bagunçar alguma coisa que os outros prefeitos fizeram. Para os usuários, falta conhecimento técnico do prefeito na tomada de decisões, já que carros não podem transitar no pátio do aeroporto. Como que você transita com carro no pátio de manobra de aeronave? A aeronave e carro não funciona. Então, carro é na área de manobra de carro, não pode ser ali. Não pode se confundir as coisas. Eu não sei se ele é mal assessorado ou se ele brigou com os assessores deles, mas parece que ele está muito sozinho nisso aí. Aí ele se julga a ser engenheiro, ele quer saber mais do que médico, ele quer saber mais do que piloto, ele quer conhecer todas as leis da ANAC e a gente não consegue fazer isso. Então eu acho assim, falta humildade do Pedro Lucas em se colocar no seu lugar. Os vereadores Francisco Frechiani e Bartolomeu Ferreira estiveram no aeroporto e têm tentado abrir diálogo junto ao Executivo Municipal.
A questão que ele deve fazer é vir aqui, mandar desfazer essa bobagem que ele fez, convocar todos os concessionários do aeroporto, sentar, conversar, colocar a chave na mão do responsável pelo aeroporto e, de fato, cada um que for entrar naquele portão tem realmente que se identificar, né? Mas é isso que tem que ser feito, não precisa de criar esse tumulto e, sobretudo, soldar as coisas. Isso não é coisa, né? Nós não estamos no século X mais, nós estamos mais adiantados do que isso. Ele está criando uma norma para a ANAC, ou de aviação, que ele não entende, ele nem dirige, ele entende de bicicleta, ele está querendo cuidar de avião. Tudo que é conversado, que é reunido, tem solução, né? Acho que a solução melhor não é essa, mas eu acho que tem que haver um entendimento entre os donos dos hangares e o município, né, que é o prefeito municipal. O prefeito Pedro Lucas afirma que tomou a medida por segurança, por causa dos últimos furtos ocorridos no aeroporto. Foi uma decisão segura, uma decisão acertada, uma decisão necessária. E seríssimo, né? Foram 2 tentativas de invasão. A primeira danificou grande parte da tela do aeroporto e a segunda, inclusive, danificando aí aproximadamente 50 metros do alambrado do aeroporto. Um crime violento, um crime terrível contra o patrimônio público. Isso nos preocupa muito, porque ali nós temos aeronaves de particulares, mas que estão dentro de um prédio público. A ANAC tem nos multados, inclusive temos 2 multas grandes, na ordem de R$120 mil cada uma, por aquele hangar externo que está do lado esquerdo, do lado direito para quem está entrando no aeroporto. É um problema sério. Nós temos que seguir as normas da aviação civil. E do jeito que estava fora das normas. Então pedimos que fosse interditado aquele portão que dá acesso direto aos hangares e o cidadão que é proprietário dos hangares terá o acesso normal. Porém, entrando pelo portão lateral, de uma forma que ele terá que se identificar. Veja a seguir no NTV News que atingidos pelo rompimento da barragem no distrito de Mariana discutem prejuízos e o futuro. E Marias Artesãs produzem edição especial de Natal. As Marias Artesãs produziram peças especiais para o Natal. A exposição e comercialização seguem até domingo. Delicadeza e criatividade. O artesanato em fibras naturais é uma das especialidades das Marias Artesãs. A exposição, O Natal de Muita Fibra, mostra um pouco desse trabalho. São mais de 300 peças em palha de milho, fibra de bananeira e de coco, mini presépios em cabaças, canoinhas e arranjos florais. Desde assim que passou a festa do milho, a gente está trabalhando já para essas peças, sabe? Fazendo essas peças e fazendo também outras peças que a gente recebe o pedido pela internet. Virou tradição mesmo, então a gente se sente muito bem de fazer todos esse tipo de trabalho. Os preços variam de R$10 a R$60 e são peças únicas para alegrar ainda mais o Natal. Tudo muito bonito, tudo feito com muito carinho, tudo feito com toda a experiência que a gente tem. É uma dica de presente de Natal para qualquer tipo de família, criança, adulto. A bióloga Maria Cláudia estava de passagem por Patos de Minas e ficou encantada com o trabalho das Marias. Eu fiquei absolutamente encantada, né? Eu não conhecia o trabalho das Marias artesãs, né? Mas eu já conhecia esse artesanato feito com palha de milho. Mas eu fiquei absolutamente encantada, achei as coisas lindas, as cores lindas, toda a produção muito bom gosto, né? Eu colocaria todos os objetos da minha casa, faria arranjo com flores, que eu achei realmente muito bonito. O trabalho das Marias Artesãs está sendo comercializado nesta loja no Pátio Central Shopping e ficará até o dia 13 de dezembro. A exposição vai ficar até dia 13, das 2 da tarde às 20 da noite. E a gente sente muito prazer assim, de atender o freguês com muito carinho e o freguês sai bem satisfeito. Com a perda do poder aquisitivo, seja em razão do desemprego ou da inflação alta, a inadimplência nas instituições de ensino particular é a maior dos últimos 30 anos, segundo o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais.
A média do ano está na casa dos 12%, quase 3 vezes maior do que a verificada em 2014. De acordo com o sindicato, há casos de instituições em que a inadimplência chega a 35%. A vaga para operador de empilhadeira, para a empresa de prestação de serviços, salário a combinar. Administrativo para posto de combustível, salário de R$ 857,11 mais benefícios. Secretária para a empresa da construção civil, salário a combinar. Auxiliar administrativo para a escola de idiomas, salário a combinar. Arte finalista para a gráfica, salário de R$ 1.576. Auxiliar de estoque para a empresa de autopeças, salário de R$ 888,88 mais benefícios. Motoboy para comércio, salário de R$ 1.300. Vendedor interno para comércio, salário de R$ 837. Caixa para distribuidora de bebidas, salário de R$ 1.255. Administrativo para madeireira, salário a combinar. A possibilidade de desenvolvimento de uma vacina contra o Zika vírus já é avaliada por pesquisadores, mas a disponibilização da vacina no curto prazo é considerada improvável, segundo o Ministério da Saúde. Transmitido pelo mosquito da dengue, o Zika vírus foi identificado no Brasil em maio deste ano. Uma reunião hoje na Assembleia Legislativa reuniu representantes das comunidades afetadas pelo rompimento da barragem de Mariana. A intenção é saber das próprias vítimas do que elas mais precisam. Participam da reunião pessoas e empresas que tiveram prejuízos por conta do rompimento da barragem. Só em Conselheiro Pena, cerca de 145 pescadores estão sem trabalhar. Está todo mundo parado, aí esperando o apoio deles e ninguém até agora deu solução nenhuma para a gente. Eles deram uma cesta básica para o pessoal lá, pouca, foi do 40 cesta, e dividiu para as pessoas que estão com menos condição. Nós tivemos que parar, né? Logo o problema aconteceu no início do mês, né? Então no dia 7 nós paralisamos todas as nossas atividades, porque os resíduos, né, do rompimento da barragem, eles desceram no rio, chegaram, né? Então no dia 7 eles chegaram até a nossa captação de água. Paramos até o dia 28, então retornamos no dia 28, mas retornamos com limitações. A reunião ganha ainda mais importância, porque a Samarco não assinou o termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público. O documento, que deveria ter sido entregue ontem pela empresa, trazia medidas emergenciais para apoio às vítimas das comunidades atingidas. Nós estamos cobrando aqui, ouvindo as pessoas, trazendo os números, vamos ouvir os prefeitos, vamos ouvir as empresas, para que a gente possa trazer subsídios para o Ministério Público, que vai ingressar com as ações e, pela lei federal, é o responsável para ingressar com essas ações para que a empresa possa se responsabilizar por esse dano. Após a Samarco se recusar a assinar um acordo de auxílio e reparação financeira às vítimas de Mariana, o Ministério Público anunciou que entrará com uma ação civil nesta quinta-feira contra a empresa e suas acionistas, a Vale e a BHP Billiton. A promotoria pedirá à Justiça que as mineradoras apresentem 2 planos para os moradores das comunidades atingidas pelos rejeitos da barragem de Fundão, que se rompeu no dia 5 de novembro. Depois do intervalo, vamos mostrar que vereador discorda de critérios usados pela Prefeitura de Patos de Minas para a distribuição de casas populares e protocola ação contra o município. E prefeitos assinam convênios para importantes realizações nas suas cidades.
O plenário do Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que aumenta o período de licença-maternidade para as mamães de bebês prematuros. O texto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados. De acordo com o texto, a licença é estendida pelo período em que o recém-nascido estiver internado no hospital, podendo chegar a até 12 meses. Na prática, o projeto estabelece que o prazo de licença-maternidade convencional de 4 meses só começa a contar depois que o bebê sair da internação. Prefeitos das cidades que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba, a AMAPAR, se reuniram na sede da entidade nesta quinta-feira. Além de discutir a situação dos municípios, eles assinaram convênios importantes. O encontro aconteceu na sede da AMAPAR. Representantes de 8 municípios que compõem o Alto Paranaíba participaram da reunião, que teve como assunto principal a assinatura de um convênio firmado entre o Unipam, FEPAM e o CISPAR para a elaboração dos planos municipais de saneamento básico e gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios consorciados. A gente tem uma lei nacional que regulamenta essa questão, mas nós temos algumas particularidades de alguns municípios, que eu posso citar no caso do meu município, que é Carmo do Paranaíba, que nós temos um termo de ajustamento de conduta, que foi assinado junto ao Ministério Público, e nós temos um prazo para poder solucionar esses problemas. Se você não solucionou, você tem que informar que está tomando essas providências. Isso nós temos feito para não gerar um transtorno para o município nem para o gestor. Então são temas importantes, né? A questão dos resíduos sólidos é muito importante. Nós sabemos que os municípios, principalmente nós, os pequenos municípios, sozinhos nós não temos condição de resolver esses problemas. Então tem que ser em conjunto, tem que ser com união e tem que ser através dos consórcios e através da AMAPAR. Mais de R$ 98 mil deverão ser aplicados na elaboração do plano de saneamento básico e cerca de 130 mil no planejamento dos resíduos sólidos. Fizemos a licitação no final do ano de 2014, né? A partir de 1º de janeiro de 2015, nós contratamos uma empresa através do consórcio. Tem que esclarecer que a AMAPAR é composta por 18 municípios da região, mas que na verdade os municípios que fazem parte do CISPAR, que é o consórcio que nós criamos, são 12 municípios que tratam especificamente na questão da iluminação pública. Dentro desse contexto do consórcio, criou-se outras oportunidades de se trabalhar, como por exemplo agora que nós estamos trabalhando a questão do plano municipal de saneamento básico e de resíduos sólidos. Então, dentro desse contexto geral, são 18 municípios que compõem a AMAPAR, 12 municípios que fazem parte do CISPAR, e desses 12 municípios, nós estamos tendo aqui hoje 8 municípios assinando com o Unipam esse convênio e 12 municípios assinando também a renovação do contrato da concessão da iluminação pública. A parceria entre os municípios e o Centro Universitário de Patos de Minas promete trazer benefício tanto para as cidades quanto para a instituição de ensino superior. O importante disso é que para ter qualquer verba federal tem que ter esse planejamento. Então isso é um planejamento futuro. É uma coisa importante que tem uma aproximação da faculdade com a população e ao mesmo tempo é interessante para a faculdade também que tem o poder de ensino, da prática do ensino. Então é uma coisa extremamente importante, de um custo muito favorável para os municípios, que eu chamo isso até de gestão. Então é favorável a toda a população. E eu, como presidente do Conselho Curador, nesse momento a gente quer aproximar o mais possível a faculdade da população. Que não pode ser só o ensino. A parte intelectual tem que servir todas as camadas sociais. Nós temos 3 professores que vão acompanhar o projeto, já com experiência na área de resíduos sólidos, em plano de saneamento. Eu acho que é importante, porque é uma lei que exige isso dos municípios, mas o mais importante é quando as pessoas têm outros olhares em cima só de cumprir uma lei. De fazer um município melhor, para uma sociedade melhor, que fique para as pessoas que vão para as novas gerações. Quando se fala em gestão de meio ambiente, a gente tem uma preocupação muito grande. Então, na prática, a gente começa agora em fevereiro, desenhando esse programa, colocando ele em prática, visitando os locais, sensibilizando as pessoas para que isso ocorra da melhor maneira possível e que a gente possa ter um plano extremamente concreto com a cara de cada município. Olha, o benefício primeiramente é financeiro. A gente tem procurado economizar, fazer uma gestão
do dinheiro público, né? E a Unipam, através do seu trabalho que vem realizado, é uma entidade com crédito e a gente fez essa parceria com a Unipam. Então, quer dizer, os alunos deles vão trabalhar e a gente paga um custo, mas um custo mais baixo. E é de suma importância para o meio ambiente, acho que não só de Lagoa Formosa, como todo o Alto Paranaíba. No encontro, também foi realizada a assinatura do contrato de prorrogação dos serviços de manutenção da iluminação pública. A empresa Brasil Construções e Montagens, que atuou na área neste ano, ficará responsável pela iluminação por mais 12 meses em dezenas de cidades do Alto Paranaíba. Patos de Minas não está incluída neste contrato. Assinamos esse contrato em janeiro de 2015 para prestar serviço de manutenção na iluminação pública de 12 municípios da Amapar, que hoje ela tem 18. Então, dos 18, 12 está fazendo parte do CISPAR. E, mediante o trabalho que a gente veio realizando, teve os contratempos iniciais por causa da diferença que era a CEMIG, aí ficou ao poder público, né, da prefeitura. Teve as adaptações, mas segundo semestre de 2015, as adaptações foram feitas, a prestação de serviço foi atento da que a prefeitura queria e no final desse ano agora a gente está renovando para prestar o serviço durante 2016. O vereador Lázaro Borges protocolou uma ação contra o município. Ele discorda dos critérios usados pela Prefeitura de Patos de Minas para a distribuição de casas populares que não estariam seguindo o protocolo estabelecido pela lei. O vereador Lázaro Borges protocolou na Secretaria de Ação Social uma ação contra o método utilizado para a escolha das 1.168 famílias que irão receber as moradias do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, a administração municipal não cumpriu a Lei número 7.111 de 2015, criada na Câmara dos Vereadores, que determina que a lista com os nomes dos beneficiados que irão receber as casas do programa deve passar pelo Legislativo Municipal antes de ser encaminhada à Caixa Econômica Federal. Então a gente está querendo que venha para a Câmara Municipal de Patos de Minas também essa listagem, toda a pontuação e qual o critério que foi usado para o desempate. Não estamos aqui julgando a ação social, condenando ou culpando o trabalho deles, que fizeram um trabalho excelente, mas não repassou para nós, que foi uma falha muito grande, ou seja, um desrespeito à Câmara Municipal de Patos de Minas, porque nós fizemos a lei e não foi cumprido da forma que era para ser feito, ou seja, um descaso da Secretaria de Ação Social com a Câmara Municipal. Agora, a Secretaria de Ação Social terá um prazo de 24 horas para emitir um parecer à Câmara dos Vereadores. Nós protocolamos para a Secretaria de Ação Social para que nos enviasse em prazo de 24 horas toda a listagem, toda a pontuação e qual foi feito o critério para esse desempate. Porque nós conversamos, tivemos uma reunião dia 2 de dezembro, dia 2 passado, e que ali nós conversamos, entramos num acordo que até o dia 15 iria repassar para nós toda a pontuação, o nome das pessoas, os grupos e os critérios, que seria desempate. Aí foi dito para nós que não teria tempo hábil para entregar no dia 15. Mas o que nos deixou muito com estranheza foi que foi repassado já direto para a Caixa, sem vir para cá. Se o dia 2 a gente conversou, entrou num acordo, fizemos uma reunião e dentro dessa reunião ficou acertado que seria passado antes de ir para a Caixa, para a Câmara Municipal, não por uma questão de dúvida dos funcionários e nem do secretário, mas por uma transparência para a população que nos cobra dia a dia o que está acontecendo, a gente foi obrigado a protocolar e exigir da Secretaria de Ação Social que repasse, porque é lei, tem que repassar para nós para ver o que está acontecendo nesse critério e como foi usado esse critério. O vereador ainda disse estar preocupado com a questão da educação nos bairros onde as casas estão sendo construídas. Segundo ele, não há escolas suficientes para atender as crianças que irão para o conjunto habitacional. Agora, com mais 845 casas que serão entregues, aonde que esses meninos vão estudar? A escola mais próxima é o Jacques Correia,
e o Abílio Cacheta. Não comporta mais. Então a gente está já solicitando, fazendo requerimentos para que a Caixa Econômica possa liberar, sim, a construção dessa escola, porque dentro do programa Minha Casa Minha Vida, lá na Quebec 1, Quebec 2, tem que ser construída uma quadra, tem que ser construído o salão comunitário e a escola e um posto de saúde, para que aquela população possa ser atendida. Porque vai crescendo e vai superlotando tanto o posto de saúde do bairro Alvorada, do bairro Nossa Senhora de Fátima, que já não comporta mais, se não fizer, não tem condições de entregar essas casas o mais rápido possível. Porque o nosso sonho é que essas 2.800 pessoas que escreveram, fizeram suas inscrições, possam ganhar suas casas, dentro da transparência, dentro da legalidade, dentro da lei, e o que nós queremos, o sorteio. O sorteio tem que ser um lugar fácil, de fácil acesso, com várias autoridades, com o pessoal, autoridades do Poder Judiciário, juízes, representantes da Câmara Municipal, e o que nós queremos é isso. Se houve empate, e qual foi dito por funcionários da Secretaria de Ação Social, tem que saber qual o critério que foi usado esse desempate, porque fica faltando somente 168 pessoas mandaram, e o restante, onde está o restante das pessoas que foram inscritas? Você vai ver a seguir que começam as articulações para a nova presidência da Câmara. Bartolomeu Ferreira é um dos nomes cotados. A taxa média de juros no cartão de crédito atingiu 378,76% ao ano em novembro, o maior patamar desde março de 1996, de acordo com o levantamento da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Ao mês, a taxa cobrada subiu para 13,94%. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou hoje que as eleições municipais do ano que vem serão feitas com urnas eletrônicas. Segundo o tribunal, após o Congresso aprovar o projeto de lei que mudou a meta fiscal de 2015, o Ministério do Planejamento fez uma nova estimativa de receitas que garantem a votação por meio eletrônico. Com a nova meta, a Justiça Eleitoral terá 267 milhões de reais garantidos. A equipe econômica manteve corte de 161 milhões de reais. A Câmara Municipal de Patos de Minas terá a última reunião do ano no dia 17 de dezembro. Mas antes de entrar em recesso parlamentar, os vereadores deverão escolher a nova mesa diretora. O vereador Bartolomeu Ferreira busca montar uma chapa de consenso para assumir a presidência da casa. A eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Patos de Minas será realizada na última reunião do ano, dia 17 de dezembro. A eleição também acontece na última reunião ordinária, no dia 17, né? E com a mudança do regimento que nós proporcionamos, a eleição será no dia 17, a posse será no mesmo dia e os eleitos para a mesa entrarão em exercício automaticamente no dia 1º de janeiro. O nome mais cotado para ser o novo presidente é o vereador Bartolomeu Ferreira, que está em seu 4º mandato. Ele articula a chapa que deverá ser registrada na sexta-feira. Nós estamos formando a chapa, né, acredito que até na segunda ou terça-feira nossa chapa já vai ser apresentada na Secretaria da Câmara, né? Estamos à disposição dos vereadores, né? À disposição para que possa ser colocado nosso nome no próximo dia 17, na apreciação dos vereadores para a presidência da Câmara. O vereador é conhecido como Bartolomeu da URT, onde foi presidente da entidade durante 5 anos, de 1997 a 2002. Também foi vice-presidente da Casa de Promoção Humana e tem como principais áreas de atuação o esporte e a ação social. Caso a chapa do vereador consiga ser eleita, o prefeito Pedro Lucas possuirá novamente uma mesa diretora do grupo oposto. Outras chapas poderão se inscrever até 12 horas antes da eleição, mas o vereador busca consenso. Nós esperamos que seja uma chapa de consenso, né? Nós estamos procurando a todos os vereadores, né, para que possa haver esse consenso, para que a Câmara seja mais valorizada e seja um consenso de todos os vereadores.
E no próximo bloco do NTV News, você confere como foi a reunião da Câmara e o que diz a recomendação do Ministério Público enviada hoje à tarde ao prefeito municipal sobre o projeto de lei que pretende utilizar as verbas da taxa de iluminação pública para o pagamento do 13º salário dos servidores municipais. E mais, Prefeitura avalia a proposta da Copasa de reabastecimento da Lagoa Grande. A concessionária quer receber para colocar água e manter o espelho d'água. O projeto de lei que pretendia utilizar a verba arrecadada com a taxa de iluminação pública para pagar o 13º salário dos servidores públicos municipais de Patos de Minas não foi votado na reunião de hoje da Câmara Municipal. Uma recomendação do Ministério Público foi recebida e lida, considerando a pretensão como um ato de improbidade administrativa. A reunião da Câmara Municipal de Patos de Minas foi aberta com a homenagem do Legislativo ao medalhista de ouro da Olimpíada do Conhecimento 2013-2014 e Olimpíada Mundial das Profissões World Skills 2015, na categoria Tecnologia da Moda, Caio Martins. Após, o vereador João Bosco de Castro Borges falou sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para tecer algumas análises, algumas reflexões que eu julgo serem importantes neste momento político que nós estamos vivendo. Há no Brasil, orquestrado de uma forma bastante planejada, bastante estratégica, um golpe em curso no país. Um golpe de Estado que terá como força desse golpe os movimentos, as forças mais reacionárias e atrasadas do nosso país. Atendendo o requerimento dos vereadores Lindomar Tavares e Brás Paulo, o diretor de trânsito, Kênio Silveira, falou sobre a Jari, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, que deverá funcionar em breve. Vai depender de uma posição da Caixa Econômica Federal. Ele também falou sobre a Zona Azul e que 95% dos valores arrecadados com multas aplicadas serão destinados aos cofres municipais. As explicações rápidas satisfizeram os vereadores. Foram as explicações possíveis, né? A gente milita nessa questão do trânsito desde 2013 e são questões que a gente gostaria que já estivessem de fato resolvidas, mas nós acreditamos que pelo menos a licitação sendo feita deu certo, o equipamento está colocado, as pessoas estão colocadas, o treinamento foi realizado. Então agora é uma questão de semana que vem estar plenamente funcionando. Uma vez plenamente funcionando, quer dizer que a gente estará inserido num processo de todo Minas Gerais, ou seja, faremos parte de fato da integração municipal do trânsito e a partir daí nós queremos novas conquistas. O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Kelson Clemente, havia sido convocado, mas não compareceu, sendo dispensado pelo presidente do Legislativo. Na fase de votação, foi lida a recomendação do Ministério Público sobre o projeto de lei número 653 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que o autorizaria a utilizar provisoriamente os recursos da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Para o promotor, a lei não deveria ter sido elaborada e a recomendação é de que o prefeito não utilizasse as rendas da taxa de iluminação para custear o pagamento do 13º salário. O Ministério Público enviou uma recomendação ao prefeito municipal com cópia para a Câmara, pedindo que a Câmara, no meu caso, o presidente, desse publicidade. A recomendação, em poucas palavras, ela pede que não seja aprovado, ou melhor, que não seja enviado à Câmara nenhum projeto tendente a desviar o dinheiro da contribuição de iluminação pública para pagar 13º ou qualquer outro gasto que não seja correlato à iluminação pública. Na recomendação, o promotor considera uma orientação do Tribunal de Contas de Minas Gerais que proíbe a utilização da contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP ou CIP para pagar despesas estranhas à iluminação pública.
O promotor recomenda que o prefeito deve se abster de levar adiante qualquer projeto que tente desviar as verbas da COSIP, que não utilize as rendas da contribuição para pagar o 13º ou qualquer subsídio, que deve ser feito um estudo imediato para verificar se os recursos arrecadados com a taxa de iluminação são suficientes ou sobram e, caso isso aconteça, o prefeito deverá elaborar um projeto de lei para parar com a cobrança. O promotor ainda alerta que, caso não seja cumprida a recomendação, poderá propor uma ação civil pública por improbidade administrativa e representação criminal à Procuradoria de Combate a Crimes praticados por agentes públicos municipais, além de denúncia-crime perante o Tribunal de Justiça do Estado. O prefeito terá 10 dias para informar ao Ministério Público o cumprimento da recomendação. Depois da leitura, a reunião foi suspensa por 5 minutos para a discussão do projeto, que não voltou a ser apreciado, devido à recomendação do Ministério Público. O projeto chegou a essa casa, né, e não foi colocado em votação, né? Inclusive nós recebemos uma recomendação, né, do promotor público, né, aconselhando que esse projeto não fosse tramitado, né, mas se o prefeito, esse projeto está na casa, e se o prefeito não fazer a retirada desse projeto até na terça-feira, será colocado em votação. Vereadores voltam a se reunir na próxima terça-feira em reunião extraordinária, que deverá votar o orçamento para 2016. No dia 15, na terça-feira, às 14 horas, nós iremos nos reunir extraordinariamente para votarmos as emendas ao orçamento e o orçamento também em primeiro turno, para que na quinta-feira, dia 17, na última reunião ordinária da Câmara, nós possamos votar o orçamento em segundo e último turno, para começarmos o ano de 2006 com tudo como manda a lei e como deve ser. A Prefeitura Municipal de Patos de Minas recebeu hoje à tarde diretores da Copasa e está avaliando uma proposta para o reabastecimento da Lagoa Grande. Ainda não foi fechado um acordo sobre a situação do espelho d'água. Primeiro foram as obras, agora o problema é devolver o espelho d'água à Lagoa Grande. O principal cartão postal de Patos de Minas se tornou motivo de preocupação. Aquele cartão postal de uma forma hoje bem indelicado, bem triste, né? Ficamos tristes, mas nós também não vamos precipitar e fazer algo que possa prejudicar a administração pública, prejudicar também os munícipes. Em visita a Patos de Minas, o diretor operacional norte da Copasa apresentou uma proposta de convênio com a prefeitura para encher de água a Lagoa Grande. E com o assoreamento foi necessário fazer esvaziamento da lagoa, fazer o trabalho de assoreamento, e agora nós temos de preenchê-la novamente e, mais do que isso, fazer a manutenção que ela mantenha o espelho d'água de maneira adequada. Mas a reunião com os secretários e o prefeito não teve uma definição. A Copasa quer que a prefeitura pague pela água que será lançada na Lagoa Grande. Existem custos em todas as etapas. O preenchimento da lagoa, nós vamos colocar ali 70 mil metros cúbicos, né? E encher a lagoa. Só que a perda pela evaporação e pela infiltração é grande. Então ela tem que ser preenchida novamente. E não é com água bruta, é água tratada. Essa água tem que passar por um processo de tratamento para que elas entrem na lagoa e mantenha ali uma coleção de água adequada para o contato. Não pode ser simplesmente jogar água bruta. Né? Então, essa água tem um custo. Né? Então, essa que é a discussão, tanto no preenchimento quanto na manutenção. Os valores não foram definidos, mas a proposta de pagamento pelo abastecimento não agrada à prefeitura. O chefe do executivo informou, por exemplo, que vai buscar outras alternativas. Caso não venha a haver um acordo com a Copasa, nós damos a possibilidade de perfuração de poços ou até mesmo a transposição da água do córrego do Monjolo. Já fizemos o estudo, a qualidade da água, fizemos o estudo de transporte dessa água, inclusive ela pode ir em queda natural, já foi feito esse levantamento, mas primeiro buscar o que é mais viável, seria justamente o abastecimento via Copasa. Mas caso não haja o acordo, claro que o município terá que buscar uma alternativa.
E quem esperava ver a Lagoa Grande cheia e o principal cartão postal da cidade de volta antes das festas de fim de ano, pode esquecer. Mesmo se for firmado o convênio com a Copasa, serão necessários 3 meses para formar o espelho d'água. Para conseguir encher aquela lagoa, nós gastaríamos possivelmente mais de 60 dias. Então isso é impossível se dizer que vão preencher ainda esse ano. Com relação às obras, o prefeito disse que o serviço foi concluído e que o mato será retirado pela própria água. Olha, chegando a lâmina de 1,20 metro de água, aquele mato acaba morrendo, né? Morrendo, ele deverá vir para a superfície e será retirado. Retirar o mato não é fácil, porque até mesmo nós colocamos lá, buscamos alternativa através de máquinas. Quando a máquina chegou para mexer, houve a possibilidade dela atolar. Então preferimos não correr o risco de fazer coisa que poderia causar até mesmo acidente. Eu acredito que ao abastecer a lagoa, o mato com certeza irá morrer e morrendo a gente irá retirá-lo. O NTV News desta quinta-feira termina aqui. Outras informações amanhã às 11h30 no 30 Minutos. Eu reencontro com vocês às 18 horas no programa Opinião Regional. Uma boa noite para você, até lá. Governo de Minas e Sicoob Credicopa apresentaram Governo presente e atento por uma Minas Gerais mais justa e integrada. Minas Gerais, governo de todos. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa.